Fala galera, beleza? Aqui é o Wolf, canal BR Makers, mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre retração dimensional, que a gente quebra bastante a cabeça, a gente às vezes não sabe que a gente precisa estudar isso, mas ele existe. Sempre que a gente vai tentar economizar um dinheiro, fazer uma peça um pouquinho mais resistente com a ABS, a gente vai deparar com esse probleminha. A gente baixa aquela montagem super legal, aquele print in place, que tem gente aí na internet que faz esses vídeos de print in place, né? E aí você faz você baixa aquele arquivo para já sair desmontando e montando, e ele não funciona. Por quê? Porque você não calculou a retração dimensional. Às vezes você tem que ir lá e colocar menos 0,05. Retração quem? Dimensional. Ah, eu tinha que ter feito isso nos vídeos de print in place? Em algumas peças, sim. Que legal, por que você não me falou isso antes? Então, e aí hoje a gente vai aprender isso, que tem uma grande variação na retração dimensional entre ABS, PLA e PETG, que são os mais usados. É claro que também tem aí no Flex, tem no Triton, tem em outros, mas a gente vai fazer sobre os três principais, ABS, PLA e PETG. Galera, recado rápido antes, patrocinador de hoje, Hotmart, no qual a gente oferece alguns cursos, o livro e alguns outros brindes aí que ajudam muito o canal. Bora seguir lá, dar uma olhadinha no que a gente tem aí disponível lá no Hotmart. A intenção aqui hoje não é mostrar muito sobre modelagem, mas eu vou fazer aqui um cubinho bastante simples. Poderia ser aquele cubinho de calibração que todo mundo conhece, mas eu vou fazer aqui o meu cubinho de 2020 no SolidWorks mesmo, que eu não quero nada escrito nele, eu quero bem lisinho, para a gente provar os conceitos de retração, de contração dimensional, retração dimensional. Eu acho que os dois significam a mesma coisa, mas o termo eu não tenho certeza. Então, vamos lá. Vertical, extrudar, 20. E temos aqui o nosso belíssimo cubinho. Agora é só exportar ele para o nosso vídeo de hoje e brincar no Simplify. Boa! Agora aqui no Simplify a gente vai fazer uma pequena simulação aqui e fatiar para os três materiais na exata mesma configuração. Bom, a retração dimensional ela pode ter interferência por algumas coisas, algumas práticas, outras teóricas. Uma, enfio, quantidade de enfio, aliás, né? A segunda, temperatura de extrusão, tudo aquilo que a gente calcula de calibração de filamento, aquilo pode ter também. A pureza do filamento, que aí, assim, independente da configuração que você usar, isso vai ser um problema do filamento em si. Quanto mais puro, mais provável que vai bater a retração com aquelas tabelas que você encontra na internet. Então aqui eu vou fazer só 3 variações. Vou fazer com 0 enfio, 5% de enfio, 30% de enfio, que já é bastante preenchido para a gente ver se isso dá alguma diferença. Porque teoricamente, quanto mais sólido é o objeto, mais a retração vai trabalhar. Porque ele vai conseguir puxar mais as paredes para dentro. Então vai funcionar mais como uma peça sólida ou injetada do que como uma parede oca. Então aqui temos o 1, o 2 e o 3. Opa, não, deixa eles aqui na linha mesmo. Vou colocar eles aqui bem perto do cantinho. Kid X1 2. Vamos imprimir em 0,2 aqui, o mais comum de todos. Primeiro, 0% de enfio. E eu quero visualizar esse enfio. Então eu não vou imprimir uma camada sólida, eu não vou fazer. Eu vou acabar testando também o bridging, que eu vou fazer o topo, mas a parte de baixo não vai sair. Não vai ter a parte de baixo na peça. Vamos ver como é que isso fica. Aqui, olha, no bottom layers, eu vou colocar 0, outline 2 e no top 1. Adições. Sem adições, não vai ter enfio, quer dizer, não vai ter skirt, brim, nada. O grid, eu gosto bastante do grid, eu acho que ele ajuda a deixar a peça mais sólida. E aqui 0%, outline overlap, mínimo enfio 1 mm, suporte não, temperatura padrão. E é isso aí, temos o primeiro processo e aqui a gente adiciona agora o segundo, o terceiro e aqui o processo 1, vamos associar a peça 1
processo 2, peça 2, processo 3, peça 3. E aqui no processo 1, não é a camada, a gente vai colocar 5% de enfio. E na 3 a gente vai colocar 30% de enfio. Vamos fatiar isso aqui para ABS, seleciona os 3, aqui 1 horinha de impressão e vamos ver como é que vai ser isso aqui. Olha só, ele já vai começar com o enfio direto na mesa ali e esse aqui vai subir, o primeiro vai subir só um quadradinho, o segundo vai ser um X e o terceiro, olha que interessante, ele vai ser já uma peça bastante sólida. Eu aposto que o terceiro vai dar mais retração do que o primeiro e o segundo. Eu aposto. Não tenho certeza. Eu acho que não vai dar retração em nenhum. Bom, é isso aí. Temos o nosso primeiro G-Code. Vamos salvar o nosso primeiro G-Code. G-Code ABS. Beleza. Agora a gente vai pegar isso tudo que a gente fez e jogar fora. Brincadeira. PLA. Vamos para o PLA. Ele deve ter mudado aqui. Não mudou as configurações de camada. Legal. Enfio tá igual. Temperatura é óbvio que mudou. Parece que é só imprimir mesmo. Não mudou o enfio. Vamos aqui, o segundo PLA também não mudou nada. Legal. A terceira PLA, tudo bacana também. Só fatiar. Vamos ver aqui se saiu tudo certinho. Aqui igualzinho o outro. Também mesmo tempo de impressão, curiosamente. A velocidade eu não mudei, independente do material. Aqui, esse nosso G-Code do PLA já está salvo. Vamos agora para o PETG. Não temos um perfil de PETG aqui na KID original. Vamos criar o perfil de PETG. Clica nesse botãozinho mais e você adiciona aqui o perfil que você quer. Aí para você personalizar esse perfil, você veja aqui, ele já veio com um padrão de 0,9. Por que ele coloca esse padrão de 0,9? Porque provavelmente na hora que ele sai do bico ali, ele dá uma expansão que ele coloca para 0,9. Ele não sabe que material que é o PETG. Não quer dizer que ele tenha, você adicionou o PETG, então eu vou colocar 0,9. Não, é um padrão do Simplify. Mas tem muita gente que usa para PETG o 0,9 de fato. Na segurança eu vou colocar 0,95. Eu não gosto de usar 0,9. Ou não. Vamos colocar 1.0, porque o teste é da retração, então eles têm que ter exatamente o mesmo parâmetro. Uma coisa muitíssimo importante, essa tela aqui tem ajustes dimensionais, compensação de tamanho horizontal. Se você colocar aqui um valor positivo, ele vai aumentar a espessura da peça. Se você tiver um V entrando na peça, provavelmente ele vai ficar um pouquinho arredondado. Se você colocar esse valor como negativo, ele vai aumentar para dentro da peça e não sair, entendeu? Então é isso que você tem que entender desse parâmetro. Ele é justamente para corrigir isso que a gente está falando. Se você tiver retração na peça, ou seja, ela vai tender a encolher, você tem que adicionar esse valor para ela colocar para fora, que ela vai ficar exatamente do jeito que você quer que ela saia. O PETG ele precisa de uma grande adaptação, que é a retração. A retração do PETG ela tem que ser de 3 milímetros. Me pergunte e eu não vou te responder porque eu não sei. Eu sei que ela tem que ser de 3 milímetros e lenta, ou seja, que esses 30 milímetros vão atender, já é o suficiente. E depois a temperatura do PETG, 245 graus. A mesa, 75. Engraçado que o PETG ele é um meio termo entre o ABS e o PLA em tudo. Na temperatura de extrusão, na temperatura da mesa. Na verdade não, ele é mais alto do que o ABS. Mas a temperatura da mesa, a dureza dele, a resistência mecânica, ele é tudo no meio termo. E agora vamos ver se deu tudo certo aqui. Perfeitamente. Agora temos nossos 3 G-Codes e é isso aí. Bora imprimir? Estamos de volta agora com as peças impressas e vamos ver o que saiu disso tudo, né? Bom, primeiro, o ABS saiu bem aquilo que a gente esperava. Repara que aqui embaixo tem um enfio como a gente projetou. Esse aqui saiu bastante satisfatório. Uma camada aqui, alguns pedacinhos dela não saíram legais.
Mas, no geral, ela atende tudo que a gente precisa. Agora, o PETG, gente... o PETG não saiu muito legal. Depois eu tenho que fazer um teste e descobrir o porquê disso. Eu acabei de tirar ele da embalagem e foi a primeira peça que eu imprimi com esse rolo aqui. Que era para evitar que tivesse qualquer problema de umidade, mas enfim, eu arrumei outros problemas. Mas, no geral, a gente vai conseguir ainda fazer as medidas que a gente precisa nele, apesar desses defeitinhos todos aqui. Beleza, ferramentas. Paquímetro. Você conhece o paquímetro, já usou isso antes? Aconselho você a comprar um se você vai mexer com impressão 3D profissionalmente, né? Não modelismo, action figure, essas coisas não precisam. Mas se você vai mexer com qualquer coisa que dá medida ou encaixes, é bom você ter um paquímetro legal. Bom, o paquímetro, para quem ainda não conhece, ele funciona da seguinte maneira. A gente sabe que isso aqui tem aproximadamente 20, então você espera o quê? Essa linha aqui, ela seja 20. Opa, não é isso. O que acontece então? Vamos ver onde vai dar essa medida, né? Aqui, ó, o zero. O zero vai apontar para a medida. E aqui, nesse caso, saiu perfeitamente 20. Vamos ver se alinhou aqui com 9. Não, ele tá exatamente no 20. Saiu perfeito. Aqui deu certinho. Agora, e se a gente colocar ele aqui no meio um pouco? Como é que eu vou saber essa leitura? Aqui, eu primeiro... Vamos travar ele, né, para ele não andar para o lado enquanto eu mexo nele. Aqui, ó, o zero está entre o 19 e o 20, mas eu não sei exatamente, parece que um pouquinho mais para a esquerda. Então você pode olhar aqui, ele está alinhado, a linha do 3, em cima do 3, está alinhada com a linha de cima. Então a gente pode afirmar com 90% de certeza que é 19.3. Por que 90% de certeza? Porque a gente só tem a primeira casa decimal, a gente não vai ter a segunda. Entenderam? Então, é assim que funciona o paquímetro, basicamente. E agora vamos para as medidas. Aqui, ABS, PLA e PETG. Como eu tinha dito antes de fazer as peças, eu acredito que uma peça com mais enfio vai ter mais retração do que uma sem enfio, independente do material. A gente ainda não está discutindo se o material tem ou não retração. Vamos lá criar uma tabelinha. Eu adoro papel. A gente só vai colocar a medida lateral. Como eu tive esse problema aqui no PETG, eu não vou colocar a medida no eixo Z, só vou colocar ali, se bater o X e o Y, eu vou colocar a medida tanto faz com a do X ou a do Y, e se não bater, eu vou fazer uma média, tá ok? Primeiro, ABS 0%. Lembrando, eu não coloquei ajuste dimensional, tá? O mesmo perfil de fatiamento para todas e não teve ajuste dimensional nenhum. Duas paredes, 0 em fio, e tivemos a medida de exatamente 20. Não foi 20.05, não foi 20.1, foi exatamente 20. Então aqui temos 0. Por que 0? Porque não foi mais nem menos, foi exatamente 0. Vamos medir em dois lados aqui para ter certeza se o efeito foi o mesmo. Tive uma ideia. Isso é uma coisa que teremos um problema. Vamos ter que fazer a medida de uma outra maneira. Tem os prós e contras, mas é o seguinte. Se eu colocar aqui, eu vou pegar, ó, veja que ela forma um eixo, ó. Se eu fizer dessa maneira. Ou seja, as bordas estão influenciando na dimensão. Eu vou medir na lateral aqui, porque eu não vou ter essa influência delas. Eu posso estar apertando um pouquinho, mas eu vou tentar ser bastante cuidadoso. E aqui a gente já teve uma variação, que não vai ser mais 0. Quando eu coloco a medida aqui na lateral, ela foi para 19.8. É isso mesmo? É isso mesmo, 19.8. Então tivemos uma diferença aqui de 0,2 na peça do ABS. Vamos colocar aqui, opa, não precisava ter riscado, menos 0,2 na ABS. É gostoso esse negócio aqui, viu? Caralho, meu rango, mano. Nem reparei. Cara, eu não sei quem é que tá fazendo comida pra você, mas esse negócio tá bonito e cheiroso, cara. E tá gostoso também, foi restaurante que fez. Tivemos 0,2 aqui na ABS, 0 em fio. Vamos ver ABS com 5% de enfio. Agora eu acho que vai ter uma diferença. E vejamos aqui, um pouquinho antes do 20. E 19, passou do 8. E agora, galera? Não tá nem no 8 e nem no 9.
Então, esse aqui, ele tá um pouquinho para trás, olha. E no 8 também não tá. Agora, se a gente mexe um pouquinho a peça, ele fica ali no 9. Tá muito mais próximo do 9 do que do 8. Como a gente não tem a segunda casa, vamos colocar 9. Então aqui deu 20 menos 19,9 vai dar 0,1 menos 0,1. Muita surpresa nesse resultado. Eu não esperava que tivesse nenhuma variação. No PETG, no PLA, eu esperava que tivesse alguma variação, mas não tinha ideia de que ela ficasse igualzinha à do ABS. Não podemos afirmar absolutamente nada. Temos que repetir esse vídeo, fazer com mais amostragem e outras cores, porque pode ser que os pigmentos estejam mudando alguma coisa, mas, surpreendentemente, totalmente contra aquilo que eu imaginei, o Infill ele alterou sim, porém para manter a dimensão e não para contrair, tá? Ele ficou maior com o Infill do que sem o Infill, tá certo? Bom, diz aí o que você acha que aconteceu, qual foi a relação do Infill com a dimensão da peça e o que você acha que interferiu do filamento nisso, assim, o que você acha que poderia ser feito para mudar? Eu sei que tem algumas coisas que interferem, por exemplo, o tipo de pigmento, o filamento branco, dificilmente ele vai ser um filamento homogêneo por conta dos tipos de química que tem que ser feita, os tipos de elementos químicos que tem que ser adicionados como pigmentos, e eles são abrasivos e até, assim, eles agridem o material quimicamente. Então eu sei que existem problemas para se fazer um bom filamento branco. E o azul também é um pouco difícil. Muita gente usa... Tem alguns pigmentos que dão problema, mas tem gente que consegue fazer ele ficar bom a ponto de usar uma overload, uma sobrecarga de azul para fazer o preto, por exemplo. Então, assim, existe muita variação química, não é uma coisa universal. Eu acredito que isso possa interferir mais até do que a concentração dos elementos na composição do material. Por exemplo, o ABS ele é composto de 3 componentes. Se você variar essas proporções, você vai mudar as propriedades do material. Eu acredito que a pigmentação tenha muita interferência nesse processo, mais até do que a proporção dos elementos dentro do material. Mas eu posso estar errado e a gente ainda vai descobrir isso também no próximo vídeo. Fechou? Se gostou, comenta aí o que é que você achou. Se não gostou, comenta e dá um like também ou dá um dislike. Não se esquece de dar um apoio pra gente aqui nos links que estão na descrição. Ver as nossas recomendações, comprar as coisas com a 3D Fila e se atualizar lá com a gente no Discord e no nosso grupo do WhatsApp. Fechou, galera? Até o próximo vídeo. Um abraço!